Como se libertar dos pensamentos negativos. Eu compartilho com você 5 passos para você aprender a treinar e se libertar desses pensamentos negativos. Eu sou Roseli Tejada, sou psicóloga, trabalho há mais de 15 anos ajudando pessoas a reduzirem sintomas de ansiedade, pânico. Se você quer saber mais sobre como lidar com a ansiedade, como reduzir os sintomas, reduzir as crises de ansiedade, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro dos novos vídeos. Bom, os pensamentos eles interferem muito na nossa vida, né? Na forma como nós reagimos às situações. Eles são importantes também no desenvolvimento de quadros de ansiedade, depressão. Por isso que nós temos que dar a devida atenção para esses pensamentos. Então, além do pensamento, quando nós vamos pensar numa situação, por exemplo, a pessoa passa por uma situação traumática, um evento negativo que aconteceu, né, que deixou ela triste, chateada, nervosa, ansiosa, enfim, apareceu alguma coisa na vida dela. O mais importante não é a situação, e sim o que ela interpretou dessa situação. Então, a nossa interpretação, ela está envolvida nesse processo. Por quê? Porque dependendo da minha interpretação, vou gerar pensamentos relacionados a isso. O pensamento ele não vem sozinho, a emoção vem junto com ele. Então, por isso que nós temos que entender essa tríade. Pensamento vai gerar uma emoção e vai gerar um comportamento. Então, bons pensamentos causam boas sensações. E sentimentos, pensamentos negativos vão causar também esse impacto no nosso corpo de forma negativa, emoções ruins. Geralmente o sentimento ele é correspondente. Então, dependendo da minha interpretação, podem acontecer o quê? Aqueles pensamentos ruminativos. O que são aqueles pensamentos ruminativos? Aqueles pensamentos que ficam girando na minha cabeça, que me atrapalham muito, atrapalham a minha qualidade de vida. Eu não consigo me desconectar desses pensamentos. Então, é importante a gente aprender a lidar, porque esses pensamentos ruminativos, eles contam uma história. Eu chamo de mind movie, o filme da mente. Então, esse pensamento, ele é ruminativo, então ele fica girando o tempo inteiro na minha cabeça, mas ele fica contando histórias, fica parecendo um filme, um trailer que você fica passando na sua tela mental, que você fica imaginando desfechos que poderiam acontecer, desfechos ruins. Às vezes eu posso lembrar de situações, nossa, eu poderia ter falado tal coisa, mas eu devia ter me comportado de tal jeito, se eu tivesse falado de outro jeito, e eu começo a entrar nesse filme como se aquilo fosse adiantar de alguma forma. E eu perco muito tempo nisso. Então, esse pensamento ruminativo, eu começo a imaginar desfechos ruins, tanto no passado quanto no futuro. Só que eu esqueço de viver o aqui e agora. Então, eu começo a vivenciar esses desfechos alternativos negativos, porque eu não falei, porque eu deveria ter falado, só que isso me prende mais nesse sistema de pensamento ruminativo, ele me deixa presa e eu fico nesse ciclo de pensamento ruminativo alimentando o quê? Sensações ruins. Porque os nossos sentimentos, as emoções que vão chegar até nós, elas têm uma duração. Assim como o pensamento vem, ele vai embora. As emoções também, elas chegam e vão. Só que se elas estão permanecendo, é por quê? Porque eu estou alimentando aquele pensamento e ele está constantemente ali na minha realidade, na minha rotina, no meu dia a dia, me atrapalhando. Então, os pensamentos ruminativos, eles amplificam o nosso sofrimento. Então, uma coisa que era para durar um curto período acaba se estendendo mais. Por quê? Porque eu foquei naquele pensamento negativo, naquele pensamento ruminativo e faz o sofrimento permanecer mais tempo do que deveria, me atrapalhando, atrapalhando a minha qualidade de vida. O segundo ponto que o pensamento ele atrapalha muito a gente, principalmente o pensamento ruminativo, é porque as pesquisas mostram que ele ativa o circuito de estresse no nosso corpo e por conta disso aumenta os níveis de quê? De inflamação no corpo. Então, pode colaborar para casos de depressão, de ansiedade. Então, quando eu tenho muito pensamento ruminativo, eu começo a aumentar os níveis de inflamação no meu corpo. Então, piorando a minha saúde também por conta desses pensamentos que parecem inofensivos, porque aqui está acontecendo um turbilhão de coisas, mas fora não tá. Então, por isso que as pessoas, às vezes, elas não entendem que a ansiedade, a pessoa começa a ter muito pensamento ruminativo.
Se ela se deixar levar, se ela entrar nesse ciclo de pensamento ruminativo, ela vai perdendo a vontade de viver. Por quê? Porque ela vai entrando naquilo e não vai conseguindo ter forças para sair. Por isso que nós temos que aprender a lidar. Por isso que eu vou compartilhar com vocês estratégias para que você aprenda a sair desse ciclo, para que você treine a sua mente que é possível sair desse ciclo e ter mais qualidade de vida. O terceiro ponto que interfere muito é o que? Quanto mais nós focamos nessa historinha, nesse filme que a mente gera, mais sofrimento e mal-estar eu vou sentindo. Então, eu começo a me desconectar do momento presente e começo a me conectar só com essa dor e sofrimento. Então, não sobra tempo para quê? Para eu viver coisas prazerosas na minha vida, para eu passear, para eu sair. Eu acabo evitando situações, por quê? Porque eu tô tão cansada, que é um outro ponto que interfere o pensamento ruminativo, a pessoa começa a ter um esgotamento mental, um cansaço extremo. Porque esses pensamentos ruminativos, eles gastam muita energia. Então, por isso que eu acabo não focando em coisas boas, eu me desconecto do momento presente, eu fico muito cansada, deixo de fazer coisas prazerosas. Por quê? Porque eu fiquei nesse ciclo vicioso e eu não consigo sair disso. Mas vou deixar como sugestão aqui no card um vídeo para te ajudar a lidar com a ansiedade. Por quê? Porque é importantíssimo a gente aprender estratégias para lidar com a ansiedade que vão interferir também na forma como nós pensamos. Agora, como que nós vamos nos libertar desses pensamentos negativos, dos pensamentos ruminativos? Consciência de que, primeira coisa, consciência de que esse pensamento não é produtivo, ele mais me atrapalha do que me ajuda. Então, esse primeiro ponto. E nós precisamos entender que é treino. Eu vou precisar treinar o meu pensamento e redirecionar minha atenção. Então, por isso que é o quê? Eu treino hoje, amanhã eu treino também, e assim eu vou fazendo consequentemente. Esses pensamentos são tóxicos, eles me atrapalham. Então, eu preciso aprender a fazer metacognição. O que é isso? É pensar sobre o meu pensamento. Então, começar a olhar para esses pensamentos e não querer fugir, ter medo deles, né? Por isso que a maioria das pessoas, por exemplo, quando faz uma meditação, é aquela avalanche de pensamentos. Por quê? Porque não tem o costume de olhar para esse pensamento. Eu não vou parar de pensar numa meditação, ninguém consegue fazer isso. Fazer, nossa, ausência de todo e qualquer pensamento, não. Mas você vai aprendendo a desacelerar a sua mente. A meditação da técnica Mindfulness, por exemplo, que é a atenção plena, ela vai te ajudar a perceber esses pensamentos e a não ter tanto medo desses pensamentos, né? Você vai aprender a olhar esses pensamentos sem julgamento. Então, o que acontece? Quando você começa a praticar a técnica Mindfulness, que é uma atenção plena, vai te ajudar muito. A meditação, quando você senta, respira, você começa a perceber que vai vir na sua mente, na sua tela mental, muitos pensamentos. Olhe para esses pensamentos sem julgamento e não tenha medo deles, mas que você tenha consciência que eles estão vindo, porque às vezes a gente só sente o mal-estar e não para, porque a gente não tem o treinamento correto, a gente não observa que, na verdade, o que eu tô tendo é pensamento ruminativo, pensamento negativo, por isso que eu tô tendo aquelas sensações ruins. Ah, mas eu parece que sinto que vai acontecer alguma coisa ruim. Por quê? Por conta dos pensamentos. Então é importante a gente fazer isso. O segundo passo, o outro passo é o quê? O pensamento, ele não define quem você é. O pensamento, ele é automático. Ele é uma reação, né? É importante a gente entender que o pensamento é uma reação, uma reação normal do nosso corpo, né? Só que ele não nos define. Então, o que acontece? Uma reação da mente. O pensamento, ele é automático, ele não depende da sua vontade, ele vem na sua cabeça. Agora, o importante é você aprender a lidar com ele. Por isso que o treinamento baseado na terapia cognitivo-comportamental vai ajudar tanto. Por quê? Porque eu vou entender que o pensamento, ele tem que ser tratado como hipótese, não como verdade. O pensamento, ele é uma reação. Se ele é uma reação, ele não me define. O que eu posso fazer? Escrita terapêutica. Escreva esses pensamentos. Por quê? Vai fazer você se esvaziar um pouco disso, vai conseguir lidar melhor. Por quê? Porque quando você começa a ler o que você estava pensando, você começa a ver, nossa, como é tóxico esse pensamento, eu tenho que ficar mais atenta a ele. Para quê? Para conseguir se desvincular dele. O outro ponto é o quê? A decisão. Então, eu comecei a identificar que eu tenho esses pensamentos, eu comecei a perceber esse pensamento e a entender que ele não tem o poder de me prejudicar, ele não me define, mas ele é ruim, ele é tóxico nesses momentos. Eu vou ter que me decidir que eu preciso soltar esse pensamento.
Ele não tem que permanecer comigo. Se ele tá permanecendo, é porque eu tô olhando demais para ele, eu tô dando um ibope para ele. Então, essa decisão é importante, de parar com esse pensamento. O próximo ponto é o que? A ação. Então, eu vou ter que redirecionar minha atenção, mas não para outro pensamento, e sim para uma ação. Algo que eu vou fazer e que me envolva naquele momento. Quando a gente fala de se envolver com alguma coisa, geralmente tem que ser algo prazeroso. Isso vai te ajudar a prender a sua atenção naquele momento. E o outro passo, o quinto passo, é o quê? É você nutrir mais, salpicar ao longo do seu dia, trazer mais para a sua semana, emoções positivas. Treine a sua mente a ter emoções positivas. Então, comece a praticar mais a gratidão. Você pode fazer isso como rotina todos os dias, escrever 3 coisas que você é grato, exercer a compaixão com você, olhando as suas qualidades, começando a olhar coisas que você gostaria de fazer diferente. Para quê? Para o seu bem-estar. Então, comece a agradecer mais. O que você pode agradecer na sua vida hoje? Isso vai direcionar a sua atenção. Então, quando eu começo a olhar os meus pensamentos, quando eu começo a não ter medo deles, a gerenciar eles melhor, o que vai acontecer? Eu tomo a decisão desse distanciamento. Quando eu começo a trazer a técnica mindfulness na minha vida, que é viver o momento presente, sentar, colocar uma musiquinha de fundo e só respirar, isso vai me ajudar a identificar, opa, tô tendo um pensamento ruminativo. Quando eu perceber que eu tô tendo muito pensamento ruminativo, lembra, eu tenho que ter uma decisão. Isso é tóxico, isso me atrapalha, eu preciso redirecionar minha atenção. Automaticamente eu vou buscar atividades que me envolva algo manual, para que me envolva naquela situação e eu consiga me desvincular desses pensamentos. É assim que você aprende ao quê? A se libertar dos pensamentos negativos. Tá certo? Agora coloca nos comentários o que você achou desse conteúdo, fez sentido para você? E você vem tendo muitos pensamentos ruminativos, pensamentos negativos? Coloca a sua opinião, é muito importante para o canal, tá certo? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.